Fala, gigantes! Bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos iniciar a nossa playlist sobre conjuntos numéricos. Vamos começar falando sobre conjuntos naturais, dos números naturais. Mas antes, se você ainda não segue nosso canal, segue lá, compartilha nosso vídeo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá, vem comigo! Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar um pouco sobre conjunto dos números naturais. Mas nós vamos começar primeiro definindo o que são os conjuntos dos números naturais. Na verdade, mais especificamente, o que é o conjunto dos números naturais. Bom, denominamos por conjunto dos números naturais e indicamos por N. Muita atenção aqui, pessoal. N é a letra que representa o conjunto dos números naturais. Se você ver lá em sua prova, em sua atividade, a letra N, você já vai entender que esse N é conjunto dos números naturais. Bom, denominamos o conjunto N pelo conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Ou seja, todos os números inteiros, e aqui entenda por inteiro aquele número que não tem vírgula. Todo número sem vírgula positivo, ele é considerado número natural. E aqui você já começa a entender que o conjunto dos números naturais, assim como os outros conjuntos, é um conjunto infinito, tá? Ou seja, não tem fim, você vai ter aí infinitos números para representá-lo. Pessoal, e aqui nós vamos entender um pouco das características. Nós vamos falar um pouco das características e depois nós vamos falar das propriedades, que talvez seja a parte mais importante. Mas antes de chegar nas propriedades, você precisa entender de fato as características dos conjuntos dos números naturais, do conjunto dos números naturais. Bom, primeiro vamos imaginar assim, ó. Vamos considerar a letra N como um número natural. Que número é esse, professor? Qualquer um. Isso se aplica a qualquer número natural. E aí nós vamos pensar N mais 1 como um número natural também. Só que aqui nós vamos entender a primeira característica. Que característica é essa? A característica de números consecutivos. O que são números consecutivos? Muito simples. Números consecutivos, para você entender, são aqueles números que estão ali um após o outro. Por exemplo, 2 e 3 são consecutivos, porque eu tenho ali um número sucessor de 2 e o número antecessor de 3, que nós vamos ver isso agora, tá? Mas entenda, aquele número que vem logo após, aquele número inteiro que vem logo após um número determinado, considera-se dois números consecutivos, ok? Então, nós temos aqui N. Vamos considerar o N como sendo o número 4. Pode ser qualquer número, tá, gente? Qualquer número natural. Logo, se N é 4, gente, N mais 1 vai ser 5, porque é 4 mais 1. E 4 e 5 são números consecutivos, porque estão ali um após o outro. Nessa mesma lógica, nós vamos entender a característica do número antecessor e a característica do número sucessor. Bom, a característica do número antecessor é muito simples. Antecessor é aquele que vem antes. Então, se você tem o número N, que vai ser o número 6, número 6. N mais 1 seria quanto? 7. Observe, 6 é antecessor de 7, porque vem antes. Assim como, usando o mesmo exemplo numérico, eu posso dizer que 7 é o sucessor de 6, porque vem depois. Pô, gigante, mas isso é muito óbvio. Sim, mas na matemática o óbvio precisa ser dito para que você comece a entender as características. Passando essas características, gente, nós vamos falar aqui de propriedades. Esses exemplos eu já determinei aqui. O 7 e o 6 são exemplos numéricos, tá? Só para que vocês não achem que ficou faltando alguma coisa. Nós vamos falar agora das propriedades. Propriedades dos números naturais. Bom, muito simples. Quais são essas propriedades? Primeira propriedade importantíssima. Todo número natural tem um sucessor. Ó, todo número natural. Ou seja, não existe um que não tenha.
todos os números naturais vão ter sucessor. Mas aí vai a primeira pergunta e com certeza você já deve estar aí se questionando. Poxa, gigante, se vai ter um sucessor, quer dizer que vai ter também um intercessor. Não. E aí está a pegadinha da prova. Mas é fácil entender o que é sucessor e antecessor. Mas preste atenção. O conjunto dos números naturais, ele começa a partir do zero. E o zero, ele não tem antecessor. Então, o conjunto tem um início. Se tem um início, quer dizer que antes desse início não tem nada. Então, antes do zero, não existe número. Ou seja, o zero não possui antecessor. Então, eu não posso caracterizar como uma propriedade porque o zero não se adequa a essa propriedade. Ok? Muito cuidado. Bom, propriedade 2. A soma de dois números naturais, quaisquer, ok? Também é um número natural. Isso é muito importante, gente. Observe, pegue qualquer número natural, qualquer um, o maior número que você conseguir imaginar. Some com outro número que você conseguir imaginar também, um número maior. O resultado vai ser também um número natural. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. 8 mais 5. 8 mais 5 vai dar quanto? 13. E 13 é um número natural. 8 é um número natural. 5 é um número natural. Ou seja, isso vai sempre acontecer. Sempre. Ok? Bom, terceira propriedade. O produto de dois números naturais quaisquer também é um número natural. Observe que nós falamos de soma e nós falamos de produto. Só para te lembrar, produto é multiplicação, tá bom? Não esquece, não confunde. Então, a multiplicação de dois números naturais também vai resultar em um terceiro número natural. Eu sei que você deve estar aí curioso, perguntando, professor, e a divisão e a subtração? Para isso, eu vou pedir para que vocês coloquem aqui nos comentários um exemplo de divisão de dois naturais que não dá um número natural e um exemplo de subtração de dois naturais que o resultado também não vai ser natural. Tá? Nossa aula finalizou, pessoal, mas eu tenho um recado para você, não foge daqui. Se você está querendo de fato aprender sobre conjuntos numéricos, vai lá na nossa próxima aula que nós vamos falar de conjuntos dos números inteiros. Essa é muito importante, hein? Várias características e propriedades massa para você entender. É isso e vem com o gigante.